Olá, como vai? Meu nome é Sérgio Túlio, eu sou o autor desse material que já está em suas mãos. Eu quero primeiro te agradecer pela oportunidade que você me dá para falar com você sobre um assunto tão sério e, saiba, é muito comum de acontecer entre os casais, principalmente os jovens casais, que é aquele ciúme controlador que sufoca. Quando alguém abre esse livro e começa a caminhar por suas primeiras páginas, geralmente não está procurando apenas resposta, está procurando ar. Está faltando ar nessa relação, de tanto que está sufocado. Porque o ciúme controlador, esse que não grita com palavras, mas sufoca com olhares, com cobranças, e às vezes até cobranças silenciosas, ele rouba exatamente isso, a capacidade de respirar dentro de um casamento, de oxigenar um casamento. E eu sei disso não apenas por experiência de estudo, mas por mais de 30 anos sentado diante de casais que chegavam até mim cansados, tentando abrir onde o amor se perdeu e procurar, no meio de tanta vigilância, de tanta cobrança, de tanta dor escondida. Esse livro nasceu desse chão, dessa base. Nasceu das lágrimas de quem disse para mim algumas vezes: pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu amo, mas não aguento mais ser cobrado de tudo. Tudo que eu faço é desconfiança. Ou quem sabe, pessoas que também disseram assim: pastor, olha, eu não quero ser assim, mas o medo me domina. Então, talvez você até possa ser e se assemelhar a alguma dessas pessoas aí agora, tentando entender porque aquilo que parecia cuidado no começo virou um círculo apertado, arrochado em sua volta. No começo era até bonito, um pouco de ciúme fazia você se sentir importante. Uma mensagem não respondida já até virava uma discussão e você interpretava como zelo. Um comentário ciumento era visto como carinho, mas aos poucos o que parecia afeto foi ficando mais pesado. As perguntas ficaram mais intensas e o tom das perguntas você notou que ficou um pouco mais duro. O silêncio passou a ser usado como punição. O medo de errar ocupou o lugar da leveza, do amor que tem entre os dois. E o mais importante, e que muito impressiona, é que ninguém percebe o exato momento em que essas coisas mudam, porque o sufoco ele chega devagar. Como bem descreve as primeiras páginas do livro, quando fala de uma prisão invisível, uma prisão que se forma sem grade, mas amarra e aperta a alma. O ciúme ele não anuncia quando decide virar controle, ele simplesmente toma o seu espaço. Só que você não tem culpa dessas coisas. Eu quero repetir isso com firmeza. Seja você a pessoa ciumenta, seja você a pessoa que está enfrentando esse ciúme puro. Você não tem culpa disso. Eu sei que essa fase ela tem muitas coisas que foram entrando e você não viu. E essa frase pode até te surpreender quando eu falo que você não é culpado. Porque muita gente já te acusou, já te julgou, já disse que o problema é falta de paciência, é falta de maturidade, ou até falta de amor. Outros talvez tenham dito que é só uma conversinha melhor se ajeita, que ciúme é normal, quem ama cuida. Essas frases, e muitas vezes vêm de pessoas que não têm preparo nenhum, elas ferem mais do que ajudam.
Eu digo com a autoridade de quem caminha pastoreando há décadas. Muitos conselhos que você ouviu sobre ciúme estavam completamente errados, equivocados. Errado porque minimizaram a sua dor. Errado porque incentivaram atitudes abusivas em nome de cuidado, mero cuidado. Errado porque colocaram culpa em você ou no seu cônjuge, ou no seu companheiro, ou na sua companheira, ou na sua aquela que está do seu lado. Quando o verdadeiro problema não era falta de amor, era falta de compreensão. Esse é o ponto central do livro. Ele não existe para apontar o dedo, nem para te chamar de exagerado ou de exagerado, e nem tampouco para te acusar. Não, ele existe para te explicar. Eu quero te explicar com verdade, com profundidade, com sensibilidade, porque o ciúme se transforma em corrente e você não vê. Porque o medo cresce, porque a cobrança aumenta, e porque muitos casais acabam vivendo uma tensão horrorosa e muitas vezes silenciosa, e que só sente quem entende o que está passando nessa situação. Ao longo das páginas, você vai perceber que o ciúme controlador ele não nasce da maldade, não nasce da má intenção. Ele nasce de feridas, de inseguranças, ele nasce de medos, de traumas, de comparações. Tudo isso descrito de forma simples e profunda, você vai ver ao longo dos capítulos. Esse livro vai entender que esse ciúme ele cresce quando ele não é tratado. E vai descobrir que existe cura, porque o amor, quando amadurece, ele repulsa o medo, ele expulsa o medo. E quando aprende a respirar novamente, expulsa também a vigilância, a cobrança, esse sufoco horrível que está sobre a sua relação. E aí que entra, então, a minha orientação pastoral, prática e vivida há mais de 30 anos. Eu e minha esposa temos caminhado com casais há 3 décadas e vimos relacionamentos quase destruídos renascerem quando receberam a direção certa. Não por força, não por culpa, mas por direção. E por isso eu digo que você está nessa jornada e ela pode mudar a sua vida. Porque o que você vai encontrar aqui não são frases prontas, mas são caminhos reais, caminhos para restaurar a confiança, caminhos para curar as feridas, para reconstruir aquilo que o ciúme quase destruiu. Hoje você começa a entender o que ninguém te explicou. Você começa a enxergar que o amor não precisa sufocar para existir. Este é apenas um convite, uma porta que eu quero abrir para você. E se você quiser entrar por ela, e se você quiser continuar comigo, eu prometo, a leveza vai voltar, a paz na sua relação vai voltar, a confiança vai voltar. O amor verdadeiro, aquele que não prende, mas protege, volta a florescer. E essa jornada começa aqui. E ela não termina no sufoco. Posso te garantir que não. Mas ela termina na libertação. Caso você opte, escolha em estar comigo nessa caminhada, eu montei um livro com 10 capítulos e vou estar ministrando 9 aulas. Uma aula por capítulo. O último capítulo é uma surpresa que você vai ter lendo e inteirando sozinho com ele. Convido você a estar comigo e te espero na próxima aula.